Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ele nos fala o seguinte: orai sem cessar. A oração é um dos assuntos magnos da doutrina bíblica e não podemos compreender um cristianismo sem oração. Isto porque a oração é a única via de comunicação do homem com os céus. A oração é a válvula de respiração da alma. E por que não dizer que a oração é um veículo através do qual a alma recebe vida, a vida do Espírito Santo? É bom lembrar que todos os heróis da Bíblia Sagrada foram homens que oravam. Foram heróis de oração, pela qual mantiveram íntima comunhão com Deus. Alguém já chegou a classificar a oração como sendo a mais linda arte espiritual. E, de fato, se é permitido tratar a oração de arte, então, sem dúvida, de que é a verdadeira arte divina. A oração é também uma arma poderosa e eficiente na guerra espiritual. Há um número incontável de coisas que podem prejudicar, ou por que não dizer que impedem a oração. Mas aqui eu posso descrever alguns deles, como, por exemplo, a desobediência, o pecado oculto, o indiferentismo, o desprezo à palavra. Por que não dizer da falta de misericórdia? As mãos criminosas, a obstinação, a iniquidade, a inconstância, enfim. Mas o que mais parece incomodar os homens é a forma de orar. Muitos questionam como se deve orar. De joelhos? Assentado? Prostrado? De pé? Ora, queridos, o que perturba e o que impede a oração são motivos de ordem moral, de ordem espiritual. A forma ou posição do corpo não é o fator que prejudica a oração. Na Bíblia, não vamos encontrar regras estabelecidas para orar. Não. Se é de joelhos, se é em pé, se é assentado, ou se é prostrado. Portanto, se não há exigência, por que condenar aqueles que oram na mesma posição que nós o fazemos? Não temos direito de condenar ninguém. Nós, da Assembleia de Deus, aprendemos com os nossos pais. Eu aprendi isso desde criança. E que devemos nos colocar de joelhos para orar. Mas teremos nós maior autoridade do que a Bíblia para exigir que a oração somente deve ser feita de joelhos? Se fomos ensinados assim, e se nos sentimos bem orando de joelhos, continuemos a fazê-lo.
Porém, não nos compete a nós o direito de impor aos outros a mesma forma de orar, já que a Bíblia não determina esta ou aquela forma de orar. Mesmo que pareça estranho para alguns, nós devemos declarar que, no dia de Pentecoste, por exemplo, quando o Espírito Santo desceu num som como de um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, eles estavam como? De joelhos? Estavam de pé? Não. A Bíblia declara que eles estavam assentados. Deus com isso não os condenou, pelo contrário, confirmou o seu beneplácito, lhes dando a bênção que eles estavam esperando, que eles estavam pedindo. É lógico, pagãos, budistas, maometanos e outros oram prostrados. A Bíblia ordena, através do apóstolo Paulo, orai sem cessar. Mas quando Paulo descreve isto, não determina se é para orar de joelhos, não determina se é para orar assentado, não determina se é para orarmos prostrados ou em pé. Se eu sentir necessidade de orar em espírito, meus queridos, enquanto estou andando ou viajando, enquanto estou dirigindo, enquanto estou caminhando, por que não vou fazê-lo? Por que não vou orar? O que me impede de orar? Não é a posição que determina a aceitação ou a rejeição da oração. Salmo 51, verso 17, a Bíblia nos diz: a um coração purificado de má consciência ou da má consciência, Deus não desprezará. Nas Sagradas Escrituras encontramos homens e mulheres de vida consagrada a Deus, orando de várias formas. Nós vamos encontrar, por exemplo, Abraão, de pé diante de Deus, clamando. Nós vamos encontrar Moisés orando em pé. No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar quando da apresentação da criança no templo por Simeão, tudo indica que oravam em pé. O próprio Senhor Jesus, conforme lemos no Evangelho de João, capítulo 11, estava em pé quando ele orou e Lázaro saiu do sepulcro. No mesmo Evangelho de João, capítulo 17, que tem como título a oração sacerdotal, tudo indica que Jesus estava em pé. O apóstolo Pedro, quando orou pelo coxo que pedia esmola no templo, na porta do templo, ele fez a sua oração em pé. É lógico que a Bíblia também registra, queridos, outras formas de oração, orando de joelhos, orando sentados, orando prostrados em terra, orando com o rosto entre os joelhos, como foi o caso do profeta Elias, orando deitado, como foi o caso do salmista Davi no Salmo 4. Então, neste confronto de textos bíblicos com o costume de alguns que aprenderam uma forma de orar e julgam ser essa única e verdadeira forma de orar, nós concluímos que ninguém
Ninguém tem essa autoridade para impor ou dogmatizar acerca da forma da oração. O que ora em pé não pode julgar o que ora de joelhos. O que ora de joelhos não critique o que ora em pé. Quer seja sentado, em pé ou de joelhos, se a oração for sincera, será aceita por Deus. Não estou descartando aqui de forma nenhuma que quando estamos no templo e temos a oportunidade de dobrar os joelhos diante do Senhor, sim, o faremos. Mesmo porque os nossos pais nos ensinaram assim. E nós não devemos remover esses marcos bons da nossa vida cristã. Vivemos dias difíceis, em que muitos, talvez por uma enfermidade, por um problema físico, não conseguem dobrar o joelho para orar. Eu mesmo fiquei um bom tempo sem poder dobrar o joelho para orar. Como pastor, devido à minha amputação. Agora já estou conseguindo dobrar os joelhos. Mas o que dizer daquelas irmãs, daqueles irmãos que, devido à sua saúde física, não conseguem dobrar os joelhos? Mas o que dizer também daqueles que podem e não querem dobrar os joelhos? Nós temos o costume de dobrar os joelhos no templo. Mas o que eu quero dizer para você, que a postura na oração não deve ser motivo de vanglória de uns sobre os outros. Mesmo porque a Bíblia não especifica posição para orar. Orar se caracteriza como questão íntima e espiritual. E ninguém pode impedir outro de orar como deseja. A ordem bíblica é orar sem cessar. Sem outra exigência a não ser orar no Espírito, orar com um coração puro, orar em sinceridade, orar constantemente, orar sempre. Então façamos como a Bíblia ensina e não como ensinam os homens. Se os homens ensinam de acordo com a Bíblia, então está correto. Mas se não ensinam de acordo com a Bíblia, existe um problema aí. Queridos, orai sem cessar. Paulo está dizendo orai em todo o tempo. Orai não por formalidade, mas por necessidade. Orai para serdes ouvidos por Deus e não para agradar aos homens. Orai da forma que puder. Mesmo que estejais deitados em um leito, pois Deus não é injusto para desprezar a oração do enfermo que não se pode erguer de uma cama. Queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela em todo tempo nos ensina. Ela em todo tempo nos impulsiona, nos encoraja para a oração. Em todo tempo o Senhor está falando conosco que nós precisamos orar. Não é somente em tempos de crise, não é somente em tempos que passamos por grandes problemas, por períodos difíceis. Neste tempo, então, de pandemia, não. É em todo tempo que nós devemos
orar. Orar é suplicar. Orar é pedir, é falar. Quem consulta alguém, fala com esse alguém. Como pode alguém consultar sem falar? Temos, por exemplo, Davi. Se Davi, no leito, clamava ao Senhor, consultava a Deus, ele estava falando com Deus. Salmo 41, verso 8. Essa é a dedução lógica. Se ele está enfermo, impossibilitado, está de joelho, de pé, ele está orando deitado. Outros homens de Deus também oraram da mesma forma diante do Senhor. Nós, usualmente, oramos de joelhos, não é? Porém, nada impede que façamos oração se estivermos no leito. Quer estejam enfermos, quer repousando ou pensando nas coisas de Deus. Queridos, da mesma forma, se estamos andando, se estamos caminhando, da mesma forma, se estamos ocupados nas coisas espirituais, nada impede que oremos em espírito. Nada. Está escrito na palavra de Deus que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade não para pecar, mas para buscar a gloriosa face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que o estado físico de Davi era tal que chegaram a dizer a respeito dele o seguinte: não se levantará mais, acabou. Porém, ele mesmo no leito, orou ao Senhor e o Senhor ouviu. Salmo 41, verso 8. Aleluia. Próprio Davi declara, no mesmo Salmo 41, versículo 3, que o Senhor o sustentará no leito. O Senhor sustentará no leito todos aqueles que neles confiam, que nele confiam. Aleluia. Oremos. Oremos, igreja. Oremos, irmãos, irmãs. Oremos em todo tempo, em nome de Jesus, segundo ordena a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.